Esse estudo bíblico que chega até você é uma cortesia dos membros desse canal. Eles permitem que eu incorpore gente na equipe, inclusive para colocar esses vídeos também no Spotify e no Facebook, é o nosso próximo desafio. Você pode ajudar se tornando também um membro, a quem eu sou muito grato, ou também preparando um estudo bíblico você mesmo. Para isso, você pode passar aqui na descrição e conhecer o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico. Agora, vamos para o estudo? Leitura devocional da Epístola de Judas, que só tem um capítulo, e nós vamos ler os versículos 3 e 4. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Essa é uma das muitas passagens do Novo Testamento em que existe um alerta a respeito de falsos mestres e de falsos ensinos. Pessoas que se infiltram no corpo de Cristo para promover falsidades e muitas vezes com um ganho pessoal ao fazer isso. O Novo Testamento é bem duro quando trata desse tipo de circunstância, de situação. O episódio de falsos mestres é comum, é frequente e é alertado pelo próprio Jesus, que eventualmente diz: pelos frutos os conhecereis. Então, quando a gente olha para a vida, para o comportamento, para a maneira como se comunica, para a maneira como se expressa um determinado mestre, se ele tem ou não o fruto do Espírito, a gente pode conhecê-lo se anda junto dele sempre. Então essa é uma das grandes questões. Pelo fruto nós conhecemos, mas não apenas Jesus. Paulo também faz esse tipo de alerta e numa das primeiras cartas que ele escreve, Gálatas, provavelmente a primeira, talvez não, existe uma disputa, ou Gálatas ou primeiro aos Tessalonicenses, mas logo em Gálatas, Paulo já faz um enorme alerta a respeito de falsos mestres. Se alguém ensinar um evangelho diferente daquele que eu tenho vos ensinado, anátema, seja anátema, considere-o amaldiçoado. Mas não apenas Paulo, nós temos Jesus e Paulo alertando a respeito de falsos mestres, mas na segunda epístola de Pedro, a gente também tem um enorme alerta a respeito dos falsos mestres e da vida imoral que eles levam, de modo semelhante aqui a Judas. Mas não apenas Pedro, também João, na terceira epístola, ele alerta Gaio a respeito de um falso mestre específico, Diótrefes. E, portanto, o alerta duro a respeito de falsos ensinamentos vindo de lideranças que se beneficiam com a ingenuidade ou fragilidade do povo é algo absolutamente frequente no Novo Testamento, fazendo com que as passagens mais duras que nós enxergamos no Novo Testamento sejam precisamente a respeito desse tipo de circunstância, desse tipo de situação. E então, nós precisamos ter equilíbrio e parcimônia a respeito de como a dureza no Novo Testamento ocorre e contra quem ela acontece. Eventualmente eu tenho visto líderes e gente até muito bem intencionada, como pastores ou lideranças de igrejas, conselhos, imaginando que podem ser sim muito duros com as suas ovelhas. Quando em relação às ovelhas, todos nós precisamos ser mansos. E até mesmo quando uma delas se perde, ir atrás delas, deixando as outras 99.
e muitas vezes não tão duros com líderes, que são precisamente aqueles sobre quem cai o verdadeiro escrutínio. O Novo Testamento é duro quando a gente vê líderes se locupletando da ingenuidade do povo. E esse é um belo exemplo. Líderes, nesse caso específico, que usam do argumento da graça para promover imoralidade dentro do povo e libertinagem. Irmãos, que essa seja uma reflexão. O comportamento imoral e que corrompe o fruto do Espírito, que corrompe as bem-aventuranças, essa imoralidade, ela é falsa doutrina. Ela é falsa doutrina. Líderes que não exprimem as bem-aventuranças, o fruto do Espírito, que não conseguem pregar contra a imoralidade do pecado, são líderes que muitas vezes estão ensinando falsas doutrinas em nome da graça. Então, se em Gálatas Paulo condena aqueles que desprezam a graça sendo legalistas, aqui em Judas, aqueles que pregam uma graça barata, são também aqueles que recebem condenação. Como reflexão, como tem sido a pregação que você tem escutado? É alguém que fala sobre pecado e arrependimento? Ou só um Deus que dá tudo quanto é desejável? Como é a disciplina do pregador e dos pastores que você gosta? É uma disciplina que é uma pancada na ovelha e varre para debaixo do tapete quando o problema é da liderança? Complicado. Ou segue o modelo do Novo Testamento? Ovelha, a gente entende, a gente acolhe, a gente orienta. Liderança, a gente mantém um escrutínio rigoroso. É a reflexão que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, mas que você não pode fazer por mim, nem eu posso fazer no seu lugar. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico, e eu tenho uma excelente notícia para você então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso. Como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais, e você ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.